Quem ganhou e quem perdeu nas eleições de 2020 no Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar também sobre essa especulação de Luciano Huck para presidente. Será que cola? Vem comigo que eu vou te explicar. Obviamente, quem saiu fortalecido dessas eleições foi o Centrão, que agora grande parte da imprensa tem chamado de centro-direita, que é o Democratas, PSD e PP. O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, está governando a partir de agora 17% do eleitorado, mas o MDB, o antigo PMDB, cresceu em números de prefeitos, foi para 803, né? Incluindo aí as prefeituras de grandes capitais, como Goiânia, Porto Alegre e Cuiabá. O PT encolheu, obviamente, não soube se reinventar, não soube ouvir os clamores da esquerda. Eu sempre digo que o Bolsonaro ocupou uma cadeira que estava vazia, o PT não está sabendo ocupar a cadeira da esquerda. Quem está fazendo isso muito bem é o PSOL e o PCdoB com a Manuela Dávila, né? Aqui em São Paulo, a grande surpresa das eleições foi o Boulos, que soube trabalhar as mídias sociais como poucos souberam. As pessoas têm a mania de achar que porque tem um Instagram, um Facebook, elas são marqueteiras e sabem mexer nisso com maestria, mas a política tem mostrado que não é bem assim que acontece, né? O bolsonarismo também sai perdendo, né? Porque o presidente Bolsonaro, nenhum dos candidatos que ele apoiou conseguiu se eleger, né? Vale lembrar que o Bolsonaro perde um pouco da sua ideologia porque ele está sem partido, os filhos, cada um num partido diferente. Carlos Bolsonaro perdeu 30% dos votos, então não tem uma linha clara para seguir. Vale lembrar que os estudos da ciência política sempre demonstraram nas prefeituras, nas eleições majoritárias para prefeito e para vereador, a transferência de voto não acontece do presidente. Então a força do Bolsonaro, mesmo assim, não seria tão forte. E aí a centro-direita que se fortaleceu, né? Que é o Centrão, DEM, PSD e PP. O Democrata saiu de 277 prefeituras para 476, incluindo aí Rio de Janeiro e Salvador. Fora o Greca lá no primeiro turno na prefeitura de Curitiba, que conseguiu a eleição, né, a sua reeleição já em primeiro turno, né? E aí quem ganha? Ganha o Ciro Gomes, com Fortaleza e Aracaju. Ganha o Dória, por mais que o Bruno Covas tenha se distanciado dele durante a eleição, ele foi o vice do Dória e é óbvio que o Dória ganha com essa eleição. Ganha, obviamente, o Democratas, e eu lembro que na minha tese, em 2016, eu cheguei a trabalhar a possível extinção ou fusão do DEM, e agora, através de suas características fisiológicas que lentamente foram se alinhando ao Planalto Central, o DEM volta com mais força e ganha, sim, o pessoal de Boulos. Eu publiquei no Estadão, na semana passada, um texto com o professor Araré, em que a gente falava do protagonismo das mídias sociais, e eu falei justamente sobre isso hoje no My News. Eu não acredito que as mídias sociais ainda foram as protagonistas em 2020, pelo vídeo que eu expliquei na semana passada, né? Mas a gente vai ver isso com muita força em 2022. A gente viu a maestria do Boulos, mas as mídias sociais não foram as grandes protagonistas dessas eleições. Nos grandes centros, Mina, ela foi muito importante. A gente estava conversando com o professor Rodrigo, Jorge. Em São Paulo, a gente viu um fenômeno que foi o Boulos, né? Eu acho que de 2018 para cá, a gente tinha visto o Bolsonaro lidando muito bem com as mídias sociais, e até então é uma coisa muito estranha, porque as mídias sociais estão nas mãos de todo mundo. Agora a gente tem visto a especulação de Luciano Huck para presidente em 2022 pelo Democratas. Eu acredito que em 2022 o nosso presidente vai ser, sim, um animal político midiático. Eu tenho defendido isso já há algum tempo. Pelo próprio protagonismo da comunicação na política. A gente sempre viu isso, mas agora está com muito mais força. A gente tem eleito personagens políticos, então as propostas cada vez mais são as coisas menos debatidas numa eleição. A gente elege o cara do Uber, a pessoa que teve uma trajetória bonita, aquela pessoa com as frases mais fortes ou mais impactantes, e eu escrevi inclusive alguns artigos falando disso já nas eleições para o Congresso, e a gente viu isso com muita força nessas eleições municipais. Então eu acredito que se o Luciano Huck vier, ele tem chance sim. Ele tem que estar preparado para uma devassa na vida pessoal dele, e a gente sabe que tem problemas, e todo mundo tem, homem público não tem vida privada, mas eu acho que o grande ponto é o Luciano Huck entender que ele vem sob a tutela de um partido, no caso o Democratas, um partido extremamente fisiológico, muito forte, e
pro bem ou pro mal, é um partido de coronelismo. Vale lembrar que o próprio Datena já ensaiou se candidatar pelo Democratas 2 ou 3 vezes e desistiu. Hoje o Democratas tem sim os seus coronéis, volta com a ACM Neto muito forte, com o Rodrigo Maia muito forte pela própria eleição no Rio de Janeiro e vem também com o Davi Alcolumbre no Senado. Então é isso, gente. Se o Luciano Huck vier, ele tem que prestar atenção nas pessoas que vão estar ao lado dele. Eu encerro esse vídeo falando do Hemingway, quando ele pergunta assim: quem luta contigo ao teu lado nas trincheiras? E isso importa mais do que a própria guerra.